Romanos capítulo 1, versículos. Hoje nós vamos estar falando sobre os versículos 16 e 17. Senhor Deus, que o teu Espírito, que inspirou esta palavra ao coração do teu servo apóstolo Paulo, seja ele, Deus, a iluminar o nosso entendimento, para que esta palavra seja perfeitamente entendida por nós, e que esse Espírito nos dê também um coração apropriado, quebrantado, manso e humilde, para aplicar esta palavra às nossas vidas, e que o Senhor me abençoe, para que os teus propósitos se cumpram nesta palavra, através da exposição para a qual o Senhor me chamou, me convocou, para passar ao teu povo. É o que te pedimos, orando em o nome de Jesus. Amém. Verso 16, assim nos diz. Lá na sua casa, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque dela vão ser extraídas os argumentos dessa proclamação. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Vamos ler junto o final, meus irmãos? Mais uma vez. O justo viverá pela fé. Pode assentar os irmãos, por favor? Após Paulo estar... primeiramente ele se apresentou aos romanos, depois ele manifestou o seu amor pelos cristãos de Roma e o seu desejo de vê-los, como eu já tinha dito. Então nós vamos estar falando sobre o impacto da justiça de Deus. Qual é o impacto da justiça de Deus na vida de um homem que o conhece, que se converte a ele? O que nós podemos traduzir por impacto? Impacto é uma forte influência ou uma marca decisiva na decisão de uma história que possa estar se iniciando. Então, o impacto, isso aqui impactou a minha vida, tal coisa marcou a minha vida, né? Eu creio, por exemplo, me permita que o Carlos Henrique e Letícia, que o nascimento da Dulce é algo que impactou a vida de vocês. E certamente isso não vai nunca fugir, porque eu também sou pai, sei o tanto do impacto que foi do nascimento dos nossos filhos. Então, impacto, irmãos, é isso aí. E eu quero que nós já voltemos as nossas atenções nessa influência, nessa marca que acontece na vida do homem quando ele conhece verdadeiramente a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Quando ele chega à condição de um novo nascimento em Cristo Jesus. Isso é um impacto, é uma marca que jamais vai sair de nós. Mas o texto também fala de justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Ela tem diversas formas de nós estarmos aqui traduzindo ela para uma forma de maior entendimento. Deus é o único justo, e os homens, todos nós, nos tornamos injustos por causa do pecado que entrou na nossa vida. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Mas aprove a Deus
que através de Jesus Cristo, ele tornasse nós da condição de injustos para justo. Isso é uma forma de definir a justiça de Deus. E nós poderíamos estar resumindo isso com a justiça de Deus como a justificação de Deus sobre o homem e o seu reinício para um processo de santificação e eternidade. Vamos repetir isso aqui porque é muito importante. Paulo fala isso de fora a fora nessa carta aos Romanos. Ou seja, a justiça de Deus foi quando ele determinou que Jesus Cristo nos justificasse dos nossos pecados. E foi em algum lugar do nosso ser e promoveu aquele reinício. Vamos aqui numa linguagem cibernética, né? Dizer que ele reiniciou o homem para uma nova existência, para um processo de santificação, um processo de aperfeiçoamento espiritual. A cada momento, o homem que chega a Jesus pela fé e o tem como seu Salvador, e ele segue o caminho de Deus, a orientação da santa e bendita palavra, ele vai passando pelo processo de santificação, até chegar o momento em que Jesus o recolherá, ou da sepultura, ou ainda se vivo estiver, para transformá-lo e para levá-lo definitivamente para o céu. Então, a justiça de Deus, eu gosto muito dessa forma de explicá-la. É Deus justificando o homem na pessoa de Jesus e o reiniciando para um processo de santificação e, finalmente, a vida eterna. Por isso, o próprio livro de Romanos diz: justificados, pois, pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é uma palavra muito usada para nós estarmos meditando nesta manhã sobre a justiça de Deus. Pois bem, meus irmãos, sobre esse impacto é que eu quero falar nesta manhã aos irmãos. O impacto transformador nos justificados. E o texto aqui do versículo número 16, ele vai nos falar do primeiro impacto que aconteceu em um homem justificado pela sua fé, pelo seu conhecimento real de Jesus. Existia um homem chamado Saulo de Tarso, um homem de origem judaica, um homem de grande cultura, de personalidade forte, de definição naquilo que ele cria. E ele defendia o judaísmo, ou seja, aqueles que haveriam de cumprir a lei para serem salvos, com muito ardor. Mas Deus quis que aquele homem fosse transformado. E o judaísmo, nós sabemos, irmãos, foi o que combateu o cristianismo no seu início. Quando Jesus implantou o cristianismo no mundo, o judaísmo reagiu violentamente contra o cristianismo. E Paulo era exatamente o instrumento do judaísmo para combater o cristianismo, ou seja, a doutrina de Cristo. E esse homem, ele detestava as coisas que Jesus falava e mandava registrar, que são os evangelhos. Mas Deus, de uma forma extraordinária, quebrantou o coração de Saulo de Tarso e o converteu ao Senhor Jesus. E ele passou, então, aquele homem que detestava os escritos, a fala de Jesus, a ser um defensor ferrenho do Evangelho. E ele então escreveu aqui como o primeiro impacto que ele recebeu ao se converter a Cristo Jesus,
dizendo: pois não me envergonho do evangelho. O Thales pode mudar para mim, por favor? Esse é o primeiro ponto que nós temos aqui. O homem, quando se converte a Jesus, quando ele tem um encontro salvador com Jesus, quando ele é criado uma nova criatura em Cristo Jesus, quando o velho homem que ele herdou de Adão morre em Cristo Jesus e renasce uma nova criatura, isso é chamado novo nascimento, ele muda de postura quanto ao evangelho. Eu não quero generalizar aqui, mas creio que muitos de nós, antes de ter o encontro salvador com Jesus, nós não tínhamos essa postura quanto ao evangelho. Pelo contrário, talvez muitos de nós tivéssemos vergonha do evangelho. Muitos de nós talvez demoramos a buscar realmente o encontro com Jesus, porque sabíamos, víamos pela nossa sociedade que quem se convertia a Jesus carregava uma Bíblia. E carregava aquela Bíblia com honra. Mas nós não víamos dessa forma. Como também o apóstolo Paulo não via. E agora, após esse encontro, esse novo nascimento, esse mesmo Paulo, o ex-Saulo de Tarso, diz: não me envergonho do evangelho. Uma mudança de postura quanto ao evangelho. Daquilo que nós nos envergonhávamos, agora nos orgulhamos de sermos transmissor da palavra de Deus, de carregar, de portar a palavra de Deus, de saber que ao encontrarmos com alguém em sofrimento, certamente na palavra de Deus nós teremos o consolo para aquelas pessoas. Foi na sexta-feira mesmo que nós participávamos ali do sepultamento do seu Durval. E ali tinha uma multidão de pessoas. E eu fui convidado para levar uma palavra de consolo àquela família e àqueles amigos. E naquele velório, como todos, tinha aquele barulho, aquela conversa, aquele burburi de conversas. E no momento que eu abri a palavra de Deus, fez-se um silêncio absoluto. E nós podemos constatar com isso, irmãos, o poder da palavra de Deus, a qual em outros tempos nós nos envergonhávamos, mas hoje temos orgulho, o orgulho santo de sermos portadores da palavra de Deus. Ele entregou a sua palavra a cada um de nós. Ele mandou que o Espírito de Deus ficasse entre nós nesse mundo, para que nós viéssemos a cada vez mais entender a palavra de Deus, para que com propriedade, com clareza, nós possamos transmitir essa palavra que hoje para nós é um orgulho santo. Então esse é o primeiro impacto que tem na vida de um homem que tem um encontro com Jesus. Você jamais vai sentir vergonha do evangelho, mas você vai se orgulhar. Então, por isso, Paulo disse: não me envergonho do evangelho. Pelo contrário, me orgulho de pregá-lo, de compartilhar com as outras pessoas. Esse é o primeiro impacto. Mas existe um segundo impacto que ainda nesse versículo 16 nos mostra a marca que faz o evangelho na nossa vida. Paulo não se envergonhava do evangelho e ele explica por quê. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra do Senhor inicialmente foi programada aos judeus, aonde nasceu Jesus. Os compatriotas de Jesus receberam ali a palavra de Deus de forma abundante, dos profetas até mesmo a igreja primitiva que começou na Palestina. Então, a palavra foi derramada sobre aquelas pessoas.
E Paulo estava dizendo aqui a razão pela qual ele não se envergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, não haverá salvação de homens se a palavra de Deus não lhe for pregada, ensinada, inculcada. Porque é pela palavra de Deus que o homem conhece a Deus. Todos nós, quando nascemos nesse mundo, conhecemos a Deus de uma forma intelectual. Ou seja, aquilo que nos ensinam sobre Deus nas nossas famílias, nós ficamos muitas vezes restritos àquilo. Mas quando nós analisamos a palavra de Deus, quando nós a recebemos com maior profundidade, nós então passamos a conhecer Deus verdadeiramente como Ele é. Então, o Evangelho, que é a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação. E é pela palavra de Deus que todo o homem conhece, que ele precisa de Jesus para ser justificado dos seus pecados. É pela palavra de Deus que todo homem conhece, é convencido de que ele é pecador, de que ele está rompido com Deus, de que ele não pode voltar a Deus sem o arrependimento. Então é isso que Paulo está escrevendo. Ela é o poder de Deus. Ela não é o poder do pregador. Ela não é o poder da igreja. Ela é o poder de Deus que a igreja leva as pessoas para serem salvas, para o arrependimento de seus pecados e para a sua declaração de fé em Cristo Jesus. Então esse é o impacto que nós, como igreja de Jesus, recebemos. Nós, como gentios, recebemos e nos tornamos, então, proclamadores, divulgadores desse poder de Deus para salvar o mundo. Nisso, irmãos, nós concluímos que o mundo precisa da sua pregação, que o mundo precisa do seu testemunho, que o mundo jamais encontrará salvação se não ouvir. O próprio, aqui Paulo em Romanos mesmo diz, né? Como crerão se não há quem pregue? Então, está aqui falando de nós, irmãos, que o mundo não crê em Deus, enquanto não ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, levantemo-nos, pregue a palavra de Deus. Faça como nós meditamos domingo passado, nosso aniversário. Pregue a palavra de Deus, insta, seja isso em tempo ou fora de tempo, numa situação conveniente ou inconveniente, pregue a palavra de Deus. Me lembro, irmãos, quando ainda novo convertido em Jesus, eu ficava observando os pregadores da palavra de Deus diante de uma grande multidão. Eu ficava, às vezes, participando com o meu ex-pastor dos cultos fúnebres e observava aquele momento difícil onde as famílias estavam ali abaladas, né, derrotadas, e ele ia pregar a palavra de Deus. E eu ficava pensando, eu acho que eu não consigo fazer isso. Mas é um engano, irmãos. É aquele momento em que a família recebe o maior conforto. Quando, no momento tão difícil, ela ouve Deus sobre a morte, sobre a consequência da morte, a causa da morte. Ela é o poder de Deus para salvar. Por isso, irmãos, nós não nos envergonhamos dessa palavra. Passando para o verso 17, que Paulo nos ensina aqui sobre essa mudança de postura quanto ao Evangelho. Verso 17. A partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós recebemos um impacto que muda as nossas motivações de vida.
Quais são as nossas naturais motivações de vida, meus irmãos? O ser natural, o homem puro e simples, herdeiro de Adão, o homem adâmico, as motivações dele são totalmente antagônicas à motivação daquele que recebe a palavra do Senhor. Nós, quando estamos ainda em Adão, naturalmente nós somos motivados pelo que vemos e desejamos para o nosso bem-estar humano. O nosso alvo, nosso almejo, é para o nosso bem-estar humano. Sem Jesus, irmãos, sem um encontro com Jesus, sem um novo nascimento, nós sonhamos com nós mesmos, com o nosso ego, com as nossas satisfações, com as coisas da terra. Nós pensamos nas coisas da terra e raramente nas coisas dos céus. Isso é o natural de toda a humanidade. Por isso nós observamos tantas contendas, tantas lutas, tantas disputas no mundo. Porque o coração do homem está voltado para si mesmo, para o seu ego. Por isso nós vimos guerras estúpidas, guerras que não medem as consequências das suas frentes de batalha. Porque atrás disso tem homens pensando em si mesmo, nas suas vaidades, no seu orgulho, no seu desejo pessoal, no seu desejo de poder. Por isso nós vemos nações truncadas no seu desenvolvimento. Porque nós vemos homens claramente pensando em si mesmo, pensando nas suas ideologias, nos seus partidos. Independentemente de quem seja o candidato dele, eu sou do partido tal, por isso eu não vou votar no projeto do partido B, porque senão ele vai crescer, ele vai melhorar, esse projeto B é bom para a nação. Isso é o pensamento do insensato, irmãos. Por isso nós estamos aproximando de um tempo onde nós precisamos pensar não nas coisas somente da terra, mas do alto. O que é que Deus quer para a nossa nação? O que é bom para a minha nação? É aquilo que eu almejo, que o meu partido almeja, ou aquilo que realmente a nação precisa e existe alguém que quer fazer? Então, naturalmente, nós somos pensados sem Jesus, irmãos. Nós somos motivados pelo que vemos e desejamos para o nosso bem-estar humano. Assim que nós nos tornamos adolescentes, nós já começamos a sonhar conosco mesmo. O que é que eu quero ser? O que é que eu vou ser? O que é que eu almejo na vida? Nada de errado nisso. Mas que isso não seja o ídolo da sua vida. Que isso não seja o máximo da sua vida. E sabe quando isso tem fim, irmãos? Quando nós somos impactados pelo Evangelho, pela justiça de Deus. As nossas mudanças de postura acontecem a partir do momento que nós conhecemos a Deus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então o homem passa a crer, né? Sob a justiça de Deus, nós passamos a ser motivados, esperançosos, pela promessa de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Isso é um impacto tremendo, uma mudança, um marco na nossa vida. O momento em que eu coloco em segundo plano o meu eu e em primeiro o meu Deus. O momento em que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas me acontecerão. Isso é o impacto do Evangelho. A justiça de Deus ao impactar o homem. O Thales projeta para mim Romanos 5, 6 a 5, aliás, 8, Thales, 5 a 6, por gentileza. Vamos ler pausadamente juntos, irmãos? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne,
Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que é inclinar, irmãos? É aquele pêndulo que me joga para um lado, o pêndulo que me joga para o outro. Então, os que se inclinam para a carne, antes de Jesus, eles vão se inclinar para as coisas da carne. Mas a partir do momento que o evangelho te impacta, a justiça de Deus te impacta, nós então inclinamos para o Espírito. E o verso 6, porque o pendor, louvado seja Deus, irmãos, o pendor, né, o peso, o pêndulo que me leva para as coisas da carne, me leva também para a morte. Mas o pêndulo, o peso que me leva para o Espírito de Deus, me traz vida e me traz paz. Como é difícil explicar isso ao mundo. E como isso é real, irmãos, na nossa vida. Como isso muda a nossa vida. Como isso nos impacta. Como isso nos marca. Você coloca para mim também, Thales, Colossenses 3, 1 a 4. Eu quero concluir aqui. Para nós, então, no próximo domingo à noite, estarmos concluindo essa palavra. Colossenses 1, desculpe, Thales, 3, de 1 a 4. Colossenses. Pode procurar com calma, nós temos o tempinho tranquilo. Me ocorreu o texto aqui agora. Isso, 3, isso, obrigado. Nós vamos até o versículo 4, tá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. É uma conclusão. Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, pense nas coisas do alto e não da terra, porque lá no alto está Jesus assentado à destra do Pai, os aguardando para uma eternidade com Ele. E número 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pode pôr 3, Thales. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Jesus. Irmãos, existe banco mais garantido do que esse? A nossa vida que Cristo nos devolveu ao nos justificar dos nossos pecados, está oculta, está guardada juntamente com Cristo em Deus. E quando é que nós receberemos ela? O Thales põe o 4 para nós, por favor. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, irmãos, se manifestar, então vós também serei manifestados com Ele em glória. Em glória. Isso impacta ou não a nossa vida, irmãos? Essa é a justiça de Deus. Ele quis, irmãos, ele não admitiu que Satanás, que nos roubou da sua presença, continuássemos na mão de Satanás. Ele fez justiça e mandou Jesus, e retirou você, retirou a mim, e haverá de retirar muitos outros da mão de Satanás, para voltar para as suas mãos. Que o Senhor nos abençoe nessa fé, nessa confiança, nessa caminhada, para que nós possamos viver isso uma realidade. Isto, irmãos, com certeza, vai nos facilitar a deixar as coisas da terra em segundo plano, e pensarmos nas coisas do alto, porque elas serão maravilhosas para todos nós. Que Deus abençoe, que nós tenhamos um dia na presença de Deus e nessa certeza. Então, esse texto de Romanos 1, 16 a 17, nós vamos concluí-lo no próximo domingo à noite, se Deus quiser. Aqui nós temos uma transição. Até aqui nós vimos os impactos da revelação de Deus e da justiça de Deus em nós. E a seguir nós veremos as consequências de nossa negação em nos submetermos à justiça de Deus. Os irmãos sabem que existe pessoas que se negam
a se submeter à justiça de Deus? Com certeza há. Quais serão as consequências? É o que nós veremos lá, se Deus assim nos permitir. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta manhã gloriosa, por este momento que o teu povo congregou, te adorou, louvou, exaltou o teu santo nome. Oramos aqui e recebemos a tua bendita palavra. Que esse impacto que a justiça do Senhor trouxe sobre nós possa sobreviver em nós durante toda a nossa existência, e que nós possamos proclamá-lo, não com vergonha, mas com orgulho, Deus, de levar as pessoas à justiça de Deus. Que o Senhor abençoe essa igreja nesse objetivo, nessa direção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.